dia, muito boa tarde, muito boa noite. Esta semana, algumas pessoas me procuraram para que eu comentasse a respeito de um jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes, com a participação do ministro Zanin, e também do atual presidente da República e do atual presidente do Senado Federal. E algumas perguntas que essas pessoas me fizeram: qual seria a motivação para que essas pessoas reunissem na casa de um ministro? Algumas me perguntaram que, se o Senado Federal fosse composto de maioria da direita, haveria o impeachment de um ministro? Se não estivesse o atual presidente do Senado, o Alcolumbre, já teria sido feito o impeachment de um ministro? Ou qual seria o prejuízo para essas pessoas caso o atual presidente não fosse reeleito? Porém, também me perguntaram a respeito da nossa Constituição, que proíbe a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal em reuniões políticas. E também me perguntaram: não está previsto na Constituição o crime de responsabilidade? Então, a separação dos poderes e a confiança nas instituições. O Brasil adotou pela Constituição Federal no 88 o princípio da separação e da independência entre os poderes. O artigo 2º da Constituição estabelece que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Essa independência não significa isolamento, pois o diálogo institucional faz parte do funcionamento do Estado. Presidentes da República, ministro do STF, presidente da Câmara e do Senado frequentemente participam de reuniões oficiais para tratar de assuntos de interesse público. Olha bem, estou falando de reuniões oficiais, previstas em agendas, não feito na escuridão. No entanto, quando essas reuniões ocorrem em ambientes privados ou em contextos que geram dúvidas sobre sua finalidade, é natural que surjam questionamentos por parte da sociedade. A democracia não depende apenas da legalidade dos atos, ela também depende da confiança pública nas instituições. Então, meus amigos, o que é crime de responsabilidade? A Constituição Federal prevê que determinadas autoridades podem responder por crimes de responsabilidade. No caso do presidente da República, o artigo 85 da Constituição dispõe que constitui crimes de responsabilidade os atos que atentem contra a Constituição, especialmente contra a existência da União, o livre exercício dos poderes, a segurança interna do país, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a probidade administrativa, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Essas normas são reguladas pela Lei nº 1079 de 1950. Já ministro do Supremo Tribunal Federal também pode responder por crimes de responsabilidade, nas hipóteses previstas na mesma lei.
mas a caracterização depende dos requisitos legais e do devido processo constitucional. A reunião entre essas autoridades, quando se noticia uma reunião entre o presidente da República, um ministro do STF e o presidente do Senado, a primeira pergunta deve ser: qual era o objetivo do encontro? O que o presidente da República tem a ganhar? O que o presidente da República tem a perder? O que significa a presença de um membro do Senado Federal, em especial o seu presidência? O que significa a reunião de um antigo advogado do presidente, hoje ministro, e o atual ministro de um estado? Reuniões institucionais entre autoridades não são proibidas pelo ordenamento jurídico. Ao contrário, podem fazer parte da articulação necessária ao funcionamento do Estado. Contudo, quando essas reuniões tratam de temas que posteriormente poderão ser apreciados judicialmente, ou quando sua finalidade não é devidamente esclarecida, parte da sociedade passa a questionar se isso pode comprometer a aparência de imparcialidade das instituições. É justamente nesse ponto que surge debates públicos. Qual é a importância da imparcialidade? O Poder Judiciário não deve apenas ser imparcial, ele deve também transmitir à sociedade a percepção de imparcialidade. Essa ideia está relacionada ao devido processo legal, ao juiz natural e à confiança pública na justiça. Isso não significa que qualquer reunião entre autoridades seja legal. Também não significa que apenas pelo encontro esteja configurado crime de responsabilidade ou contra a infração. A caracterização de qualquer ilícito depende da demonstração dos elementos previstos em lei. Uma coisa que eu vejo que ultimamente não se tem declarado é a suspeição. A pessoa se declarar suspeita, mesmo ela sendo declarada inimigo, muitas das vezes essa mesma pessoa tem sido juiz natural, tem sido julgador, tem sido o mediador, tem sido promotor, enfim, até a própria vítima. Isso, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, jamais poderia acontecer. Então, meus amigos, qual é o papel da sociedade? Em uma democracia, é legítimo que a população questione: houve transparência? O encontro teve finalidade institucional? Existia algum processo de andamento envolvendo interesses discutidos nessa reunião? Houve registro oficial da pauta? Essas perguntas não representam ataque às instituições, representa exercício do controle democrático por parte da sociedade. Concluindo, o fortalecimento das instituições exige dois pilares fundamentais. O primeiro é o respeito à independência dos poderes. O segundo é a transparência dos atos praticados pelas autoridades públicas. Quanto maior for a transparência, menor será o espaço para especulações e maior será a confiança da população. No Estado democrático de direito, críticas fundamentadas não são legítimas, mas a imputação de crime de responsabilidade exige prova dos fatos e o preenchimento dos requisitos previstos na Constituição e na legislação. Em outras palavras, reuniões entre autoridades por si sós não configuram crime de responsabilidade. Elas podem suscitar debates políticos e institucionais, mas a eventual responsabilização jurídica depende da demonstração de condutas que se enquadrem nas hipóteses constitucionais e legais, observando-se sempre o devido processo legal e a presunção da inocência.